Olá, estamos começando mais um Pergunta para a Lu, um Pergunta para a Lu especial de imersão. A gente está aqui no meio de uma imersão, a imersão Domine Suas Finanças está acontecendo. E hoje eu vou trazer um conteúdo que é complementar a tudo que você está vendo na imersão. A imersão é um curso gratuito de 3 aulas. Estou aqui botando um copo d'água, por isso que eu estou olhando aqui para o lado. A imersão é um curso gratuito de 3 aulas que está acontecendo agora. E nessas 3 aulas eu estou te mostrando um passo a passo para você dominar suas finanças, para você sair do caos financeiro. E nesse passo a passo, hoje na aula 2, a gente falou um pouco sobre os pensamentos paralisantes, né? E todos os alunos que têm participado aqui das lives de Superdominadores às 8h21 têm falado também sobre os seus sabotadores. Então a gente já sabe que um dos primeiros passos para a gente dominar a vida financeira é essa identificação da nossa identidade como superdetonador, né? Então, se somos hoje detonadores das finanças, a gente precisa entender essa personalidade. A gente já sabe que a gente não consegue criar novos resultados, não consegue solucionar os problemas da vida financeira com a mesma mentalidade, com a mesma atitude, com a mesma personalidade que a gente tinha quando a gente criou esse problema. Então a gente precisa se transformar numa nova pessoa, então por isso a gente precisa identificar nossa personalidade, identificar os nossos sabotadores, identificar os nossos padrões de pensamento, nossa programação mental financeira. Então, parte disso vocês estão vendo lá dentro da imersão. A aula 1 está no ar, a aula 2 foi liberada hoje. Na quarta-feira a gente vai para a aula 3. Todas as noites está tendo aqui lives com os superdominadores. Então, todo esse conteúdo está te mostrando o passo a passo exato para você sair do caos financeiro, sair do mundo dos superdetonadores para vir para o mundo dos superdominadores. Então, hoje, aqui no Pergunta para a Lu, a gente vai se aprofundar um pouco mais nos sabotadores financeiros, beleza? Bom, nosso encontro, né, toda noite está sendo às 8h21, então acho que o pessoal de repente pensa que hoje não teria Pergunta para a Lu, mas vai ter o Pergunta para a Lu normalmente, então estou esperando o pessoal do WhatsApp de repente receber aí o aviso, a equipe vai avisar no WhatsApp, o pessoal está chegando. Então, eu queria saber de vocês, quem aqui está pela primeira vez num Pergunta para a Lu? Tá escuro? Como assim? Tá escuro? Tá ruim? Tá bom? Gente, algumas questões estão acontecendo nos celulares mesmo, tá? Tem gente que vai ver tudo bem, ó. Tem gente falando aí, sai e volta que a imagem fica boa. Faz isso, gente. Sai e volta aí pra ver. Eu vou esperar um feedback aí da equipe, pra minha equipe me dizer se tá tudo bem. Deixa eu ver aí. É sua primeira vez? Primeira vez? Já participou de outros? Eu queria saber se tem alguém pela primeira vez não Pergunta pra Lu. Obrigada, Priscila. Obrigada. Bom, olha só, gente. Só para vocês saberem, tem algumas pessoas que estão vendo ok, tem outras pessoas que não estão vendo bem. Então, se para você não tá legal, sai e entra de novo, tá? O Instagram tá bem bugado ultimamente, mas dá uma olhada aí nos comentários. Tem gente escutando super bem. Então, pode ser alguma coisa na sua conexão, ou no seu aparelho, ou até alguma incompatibilidade. O Instagram tá sendo meio cismado com alguns aparelhos, alguns celulares, tá bom? Beleza, obrigado pelo feedback. Para quem é a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse Pergunta para a Lu. Toda segunda-feira às 19 horas tem Pergunta para a Lu, mesmo numa semana de imersão, a gente tem Pergunta para a Lu também. Então eu aproveitei para trazer esse conteúdo hoje que vai te ajudar a se aprofundar um pouco mais do que a gente está vendo na imersão. Para mim, é um dos conteúdos mais importantes, assim, que vai te ajudar a você a dominar a sua vida financeira. Eu vejo que muitas pessoas acham que dominar a vida financeira começa quitando dívidas ou começa, sei lá, anotando os gastos, e a gente já viu na aula 1 que não é por aí que a gente começa, né? E a gente está vendo o passo a passo exato na aula 2 e a gente já entende que o primeiro passo é essa identificação da nossa personalidade financeira e de como que a gente está conduzindo a nossa vida. É sempre importante lembrar, a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas financeiros sendo a mesma pessoa que criou esses problemas financeiros, beleza? Galera, olha só, quem puder ajudar quem está com alguma dificuldade com relação a áudio, vídeo e comentar aí, dá aí nos comentários alguma ajuda para as pessoas, né? Porque, bom, eu não tenho como fazer nada se está funcionando para alguns e não está funcionando para outros, certamente eu não tenho como fazer nada. Então, se vocês puderem ajudar, obrigada, eu tô vendo aí que vocês estão ajudando, compartilhando aí pra pessoa sair e voltar, né? Bom, eu não tenho muito o que fazer. O que eu posso fazer hoje aqui é te ajudar e trazer para você esse conteúdo que vai te ajudar bastante na sua vida financeira. Antes da gente começar, posso fazer um pedido? Clica aqui no aviãozinho, que eu acho que as pessoas ainda não receberam a notificação da live. Então clica aqui no aviãozinho, vai abrir aí uma lista dos seus amigos, manda aí para uns 3 ou 4 que estiverem no topo da lista,
Porque se alguém precisa dominar as finanças, se você conhece alguém que não está 100% satisfeito com a vida financeira, o conteúdo de hoje vai ajudar muito. E é um conteúdo que não é muito comum nos materiais de educação financeira, não. A gente vai bem mais, a gente vai bem além da educação financeira por aqui, tá bom? E aí no finalzinho, tendo algum tempo, o Pergunta para a Lu já foi só de perguntas e respostas. E aí, atendendo a pedidos, eu passei a fazer o Pergunta para a Lu ser uma aula. Então hoje a gente vai falar de sabotadores financeiros. Mas eu busco sempre reservar um espacinho no final para a gente ter perguntas e respostas. Então, se durante essa aula aqui, se durante a explicação você ficar com alguma dúvida, você pode clicar nesse ponto de interrogação, escrever a sua pergunta, que no finalzinho eu leio sua pergunta, tudo bem? Pode ser uma pergunta sobre o tema que eu estou trazendo, ou pode ser uma pergunta sobre qualquer outro tema, tá bom? Não tem problema que eu abro para perguntas no finalzinho, beleza? Vamos lá? Vamos então falar sobre sabotadores financeiros. Quem aqui já viu a aula 2 da imersão? Coloca aqui, eu já, só para eu saber. Quem não viu ainda, o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, ele de alguma forma complementa a aula 1. E é muito importante que você tenha assistido complementa a aula 2. E é muito importante que você tenha assistido a aula 1. Então, pois é, Renata. A Renata falou, estava esperando a live de 8h21. Pois é, às 8h21 a gente vai estar com super dominadores. Hoje é uma história de uma bancária. Vai ser incrível, porque imagina uma pessoa que de dentro do banco, em teoria, era para conhecer segredos dos bancos e ainda assim ela não dominava as finanças. E ela vai contar pra gente como é que ela saiu de dívidas e como é que ela não dominava as finanças sendo bancária e como é que ela saiu de dívidas. Mas às 8h21 vai ter, tá? Ó, a galera aí já assistiu? Beleza. Então, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, se você acessar dominesuasfinancas.com.br/aulas, você consegue assistir as duas aulas, a 1 e a 2. Você pode escolher lá, se já viu a 1, vê a 2. Se não viu a 1 ainda, assiste para depois ver a 2. Então, dominesuasfinancas.com.br/aulas, tá bom? E só então para esclarecer, a gente está começando agora o Pergunta para a Lu, que a gente vai falar de sabotadores. E às 8h21 a gente vai, então, ter a live de super dominadores. Hoje uma bancária que dominou as finanças e saiu de dívidas vai contar isso pra gente. Evelina. A Evelina tá dizendo que o gerente dela perguntou onde que ela estava aprendendo tudo sobre o domínio das finanças, porque ele estava todo embolado. Pois é, e tem gente que pensa que a melhor pessoa pra gente perguntar qual o melhor investimento, o que fazer da minha vida financeira é o gerente, né? Isso aí, 2 lives hoje. Agora sabotadores e depois com super dominadores. Então vamos lá, vocês não querem dominar as finanças? Eu tô aqui. Eu faço 2 lives seguidas. Tem gente que me diz assim, Lu, desculpa, mas é que eu não consigo, eu tenho muita coisa pra fazer. E eu não tenho, não? E eu faço 2 lives seguidas, faço live toda noite. Então vamos lá. Sabotadores. O que são os sabotadores? Os sabotadores são padrões de comportamento. São personagens que comandam as nossas decisões e as nossas atitudes. Esses sabotadores todo mundo tem, tá? Hoje a gente vai conversar sobre alguns. Eu vou falar de todos, mas a gente vai conversar sobre alguns deles e mergulhar um pouquinho mais em alguns deles que são muito comuns nos detonadores das finanças. Quem não domina as finanças tem aí uns 5 sabotadores principais, tá? E esse conceito dos sabotadores, pessoal, eu conheci, entendi esse conceito na teoria do Shirzad Chamine, é o autor do livro Inteligência Positiva. Eu conheci todo esse conceito dos sabotadores e eu fiz uma adaptação, eu fiz uma leitura para a vida financeira. Então, os sabotadores existem, né? E eles estão presentes na vida de todas as pessoas, criam determinados resultados ineficazes, resultados que não são os resultados que as pessoas querem nas suas vidas, e eu fiz uma leitura disso exclusiva nas finanças, para a gente entender os sabotadores na nossa vida financeira e como que a gente pode lidar com ele na nossa vida financeira. Olha só, inteligência positiva, essa teoria, né, do autor, o que é inteligência positiva? A gente conhece a inteligência cognitiva. A inteligência, sabe o que a gente chama de, ele é muito inteligente, né? Algumas pessoas têm inteligência musical, né, entendem tudo de música, têm percepção musical. Algumas pessoas têm inteligência espacial, sabem desenhar. Algumas pessoas têm várias inteligência lógico-matemática. Mas essa inteligência que a gente conhece é uma inteligência cognitiva, né? É uma inteligência que tem algo a ver com o nosso racional, com a forma como a gente pensa, né? Tem essa inteligência, tem inteligência emocional, talvez você já tenha ouvido falar de inteligência emocional, aquela coisa de você saber lidar com as suas emoções, lidar com a emoção do outro, né? Tem gente que é muito inteligente, mas
fica nervoso, explode. Isso é não saber lidar com as suas emoções, não ter inteligência emocional. E existe a inteligência positiva. O que é inteligência positiva? Segundo essa teoria do Shirzad-Shamini, inteligência positiva, ela tem a ver com você saber lidar com o seu potencial. O que é o seu potencial? Você atinge resultados? O seu potencial de atingir resultados depende de como você usa a sua inteligência cognitiva, a sua inteligência emocional, o seu círculo social, né? Sabe as pessoas que você conhece? Sabe aquelas pessoas que sabem fazer networking, que fazem muitas amizades, que estabelecem confiança? Elas têm mais resultado na vida quando elas sabem usar o círculo social. As pessoas que sabem usar suas próprias experiências. Então, segundo Shirzad-Shamini, inteligência positiva é o quanto você se aproveita de tudo isso. Esse conjunto de coisas é o seu potencial para o resultado. E ser inteligente positivamente, ou seja, a inteligência positiva é você saber lidar com tudo isso. E, segundo Shirzad-Shamini, nós temos, então, alguns personagens de autossabotagem. Alguns personagens dentro da gente que fazem com que a gente não consiga aproveitar todo o nosso potencial. A pessoa é muito inteligente, a pessoa sabe lidar com as emoções, a pessoa tem um círculo social, né? Sabe lidar com as pessoas à sua volta, tem muita experiência, mas ela tem determinados padrões de comportamento, de pensamento de comportamento, que sabotam o atingimento do resultado. E aí, a gente aqui hoje vai conhecer 5 dos principais sabotadores que eu vejo que são os mais impactantes na vida financeira, tá? Então, esses 5 principais sabotadores, a gente vai entrar no detalhe de cada um deles e vai entender como que eles atrapalham a nossa vida financeira. E aí eu quero dizer alguma coisa para você que está participando aqui hoje. Se você não domina as suas finanças, você certamente tem um desses 5 sabotadores, tá bom? Galera, vou aqui. Obrigada, Sandra. Vou repetir aqui o que a Sandra está dizendo, que eu pedi ajuda para o pessoal que está aí nos comentários. Se a live está travando para você, você sai da live e aí você volta que ela vai melhorar, tá? É alguma coisa do Instagram, tá bom? E lembrando que hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os sabotadores, é um conteúdo que de alguma forma complementa a aula que vocês estão vendo lá na imersão, o conteúdo da imersão, e no finalzinho eu abro para perguntas sobre esse tema ou sobre outras perguntas, tudo bem? Eu vou interromper aqui um pouquinho os comentários só para eu não me distrair tanto e poder trazer o conteúdo da melhor forma para vocês. Bom, então a gente já entendeu o que é inteligência positiva, é você saber aproveitar ao máximo o seu potencial, e a gente já entendeu mais ou menos que os sabotadores são padrões de comportamento que viram quase um personagem dentro da gente e que de alguma maneira fazem com que a gente não aproveite esse nosso potencial, que a gente não tenha inteligência positiva, né? Eu queria te contar qual é a origem dos sabotadores. Os sabotadores, ele é um processo normal, a criação dos sabotadores é um processo normal que acontece com qualquer pessoa. E é um processo que tem origem nos seus primeiros anos de vida, na sua infância, até mais ou menos os 10, 12 anos. Qual é o processo que está acontecendo na nossa infância? O nosso cérebro, ele é uma máquina criada para ser focado na nossa sobrevivência, né? Tanto é que existem comandos do seu cérebro que são comandos automáticos da sua respiração, seu batimento cardíaco, tudo isso é comandado pelo seu cérebro, só que você não precisa ficar pensando nisso o tempo todo, né? Você não está aí se preocupando se seu coração está batendo, seu pulmão está colocando ar para dentro, colocando ar para fora, se o seu sangue está correndo nas veias bombeadas pelo seu coração, você não precisa pensar em nada disso. Mas o seu cérebro se encarrega disso. A função do seu cérebro é manter você vivo e bem. Só que do mesmo jeito que isso acontece para as questões fisiológicas, o nosso cérebro também quer manter a gente vivo e bem para as questões emocionais. E nos nossos primeiros anos de vida, essa luta pela sobrevivência física, principalmente, mas também emocional, ela acaba criando padrões de comportamento para a nossa vida. Então, assim, uma frustração, uma decepção, uma situação que a gente meio sinta como muito pesada, assim, um fracasso, sabe? Que a gente sinta assim, é como se fosse um risco para a gente, é um risco, o cérebro entende como uma quase morte emocional. Então, o que acontece? O cérebro entendendo, né, nos nossos primeiros anos de vida, a gente passando por uma experiência impactante de decepção, de frustração, de rejeição, de fracasso, o cérebro cria ali um comando de proteção. A função dele não é proteger?
Então é como se o cérebro dissesse assim: "E olha, para essa situação que você está vivendo, que parece o fim, sabe? Parece algo assim, o fim, a morte". Porque para uma criança, qualquer uma situação corriqueira, o amiguinho que briga com você é o fim, é a morte. Então, para aquela sensação, para aquele impacto emocional, o cérebro determina: nessa situação passaremos a agir assim, para não correr risco, para a gente sobreviver, só que sobreviver emocionalmente, né? Então, o sabotador é um ajuste do nosso cérebro para garantir uma sobrevivência emocional, tá? E aí, esse comando que vem dessa situação, ele vira um comando sabotador, porque ele te limita. Olha só, tem coisas que na sua vida já te ajudaram muito, que mantiveram sua sobrevivência. Por exemplo, o cordão umbilical. Você concorda? Que num dado momento da sua vida, o cordão umbilical te manteve vivo ou viva, era a sua sobrevivência, né? Mas chega uma hora que você não precisa mais daquilo. A mesma coisa para o leite. Leite quando a gente é, né, bebê, né? O leite nos primeiros anos, meses para algumas pessoas, mas nos primeiros anos de vida. A gente nem come outra comida, né? A gente só o leite. Mas imagina se a gente ficasse tomando leite até hoje, só leite até hoje. Então, numa determinada época da sua vida, isso foi essencial para te manter vivo, para você sobreviver. Depois, não é mais necessário. Ou, por exemplo, um gesso. Quando você quebra o braço, aí você põe um gesso. Por um tempo, aquele gesso é importante para te proteger, né? Para fazer com que você se recupere. Depois de um tempo, não é mais necessário. Se você continuar com gesso além do necessário, aquilo passa a te limitar. Então, do mesmo jeito que um cordão umbilical, do mesmo jeito que o leite quando você era criança, do mesmo jeito que um gesso quando você quebra o braço, por algum tempo são extremamente necessários, mas depois eles passam a te limitar, esse comando que a gente cria no nosso cérebro, na nossa mente, para nos proteger de determinadas situações, lá quando a gente não tinha ainda muito amadurecimento emocional, se a gente mantiver na nossa vida, vira uma limitação. Vou só recuperar aqui, vou voltar aqui nos comentários, só para saber se vocês estão comigo, tá fazendo sentido? Me diz aqui nos comentários se faz sentido até agora tudo que eu trouxe, só para saber se vocês estão acompanhando. E eu sei que algumas pessoas, quando entraram aí, disseram que estavam com dificuldade com a live, espero que tenha resolvido, mas se por acaso você ainda tiver com alguma dificuldade de áudio, imagem falhando, travando, sai da live e entra de novo. O pessoal que estava assistindo, disse que estava tudo bem, me disse que isso resolveu, tá? Fez sentido? Beleza. Então a gente já entendeu que o sabotador é esse padrão, né, esse processo de proteção, de sobrevivência, e que, num determinado momento, nos ajuda, mas que se a gente mantiver para a nossa vida, isso pode ser muito limitador. Aí eu queria compartilhar com vocês e queria fazer uma espécie de exercício rápido, até para você lembrar. Olha só, esse comando principal da sua vida, um comando que vem regendo a sua vida e, consequentemente, regendo sua vida financeira também, ele foi um comando, então, que nasceu nos seus primeiros anos com esse objetivo de fazer você sobreviver emocionalmente. Eu quero compartilhar com você o que foi o meu comando, o que eu percebi quando eu me dei conta, quando eu entendi toda essa questão desse padrão de sabotagem que a gente, né, da autossabotagem. Como que eu percebi na minha vida? E aí a Ondina perguntou, as coisas que nossos pais falavam também podem ser um sabotador? Na verdade, as coisas que os nossos pais falam sobre dinheiro, sobre riqueza, a gente viu isso na aula 2, eles criam pensamentos e esses pensamentos vão criando padrões de comportamento. Mas os nossos sabotadores, eles são mais inconscientes. As coisas que os seus pais falavam, você está consciente que seu pai falava. É meio assim, meu pai sempre disse que os ricos, sei lá, para ser rico eles roubaram de alguém. Você está meio consciente, é como se você percebesse que isso não é seu. Então, na verdade, você pode até acreditar, você pode até se sentir influenciada, mas isso é um pensamento paralisante. É diferente dos sabotadores, que você não vê como um pensamento, você não vê como, olha esse pensamento aqui do meu pai, não, você acha que é você. Você vai entender daqui a pouco. E deixa eu te contar uma coisa. Eu vou contar pra você como é que a gente identifica, então, tô vendo ali, como é que a gente identifica o nosso sabotador. Eu vou te contar agora como é que você identifica o seu padrão principal de sabotagem e eu vou te apresentar alguns sabotadores de quem detona as finanças e você vai identificar os seus. E olha só, sabe uma coisa importante? A gente identificar os sabotadores
é o primeiro exercício para a gente lidar com eles, para a gente não deixar eles comandarem a nossa vida. É como se a gente colocasse, imagina um boneco de neve e que você coloca a luz do sol, assim, você ilumina o boneco de neve, assim, você está enxergando claramente o boneco de neve com a luz do sol, não tem nada mais iluminador do que isso. Mas o que acontece com o boneco de neve sobre a luz do sol, a luz que mais ilumina? Ele derrete, ele some. Então o que a gente faz quando a gente identifica os nossos sabotadores, por isso que é tão importante esse processo aqui agora, é como se você tivesse colocado a luz mais forte, mais poderosa, a luz do sol, em cima do seu boneco de neve, do seu sabotador. E ele começa a derreter também, tá? Então a gente vai começar esse processo agora. Eu quero compartilhar com você, então, o que foi o meu comando principal. De novo, os nossos sabotadores, eles nascem de um comando principal e depois eles têm como se fossem umas derivações. E a gente aqui nesse encontro hoje, aqui no Pergunta pra Lu, a gente não vai conseguir ir tão profundamente nesse assunto, porque, enfim, dentro do curso, por exemplo, esse assunto são horas e horas de aulas, encontros, dúvidas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O comando principal da sua vida, vamos fazer como se fosse um exercício. Lembra da situação mais remota, mais distante que você lembre, assim, da sua infância, a mais distante, uma das primeiras lembranças que você tenha de um fracasso. Uma situação em que você consegue lembrar que foi assim, a sua primeira sensação de fracasso. E, gente, olha só, os sabotadores, eles não nascem em situações dramáticas e, nossa, um trauma muito grande. Não, nas situações corriqueiras da vida. Eu vou te contar o que eu identifiquei como a minha primeira situação, assim, mais remota de fracasso. Eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, e eu tinha ido estudar num colégio. Eu, durante muito tempo, estudei em colégios de ensino construtivista. E até mais ou menos uns 8, 9 anos, esses colégios não tinham prova. É um tipo de ensino diferente, não tem prova. A avaliação é feita com base em tudo que o aluno está demonstrando. Não tem aquela prova bimestral, hoje é dia de prova. Eu não tinha isso até meus 9 anos. Aí eu entrei no colégio que também era ensino construtivista, mas a partir da segunda série, de antigamente, né? Que agora eu não sei mais se é a primeira, se é a terceira. Mas enfim, na segunda, terceira série já tinha prova. E aí eu fui pela primeira vez na vida fazer prova. Eu não sabia o que era isso, esse hábito de fazer prova, de estudar para prova. E aí eu fiz o primeiro bimestre e fui super bem. E era um colégio novo, então conhecendo os amiguinhos, festinha, né? 9, 10 anos, aniversáriozinho de fulano e tal, ia pra casa da amiguinha. Então eu tava começando a fazer amigos. Eu acho, é a primeira lembrança que eu tenho também de, assim, de começar a crescer o meu círculo social no colégio. Eu tinha amiguinhos do meu prédio, mas no colégio eu não fazia, assim, tantas amizades. Eu, sei lá, não tenho lembrança, assim, de ter grandes amigos, sabe? De muitas festinhas. E nesse colégio eu tinha. Então, eu ia muito para as festinhas, para casa do coleguinha e tal, e foi quando eu comecei a ter prova. A primeira prova do primeiro bimestre eu não estudei e tirei uma nota muito boa. Eu sempre fui muito boa aluna. E aí eu pensei, prova? Pô, eu sempre tive medo disso, achava que era uma complicação. Moleza, nem estudei. Aí no segundo bimestre, de novo, prova, e eu de novo não estudei, priorizei a brincadeira, a diversão, achei que era moleza. E aí, em matemática, eu tirei uma nota muito ruim. Essa nota foi ruim na prova e depois ela foi ruim para o boletim. E aí eu lembro de estar chegando em casa com o boletim, desesperada em casa, envergonhada. Eu nunca tinha tirado nota baixa. Eu não sabia como seria a reação dos meus pais. Eu me preocupava principalmente com meu pai, porque eu sentia que ele tinha muito orgulho de eu ser uma boa aluna. E eu sabia que era um colégio caro, ele dizia isso, olha, eu te coloco nos melhores colégios, você só precisa estudar, tudo que você tem para fazer é tirar nota boa. Então, meu pai nunca foi nenhum carrasco, não, mas eu me sentia assim eu tenho que trazer uma nota boa para casa. Então eu cheguei em casa muito frustrada, muito envergonhada, chorando, pedindo para minha mãe assinar o boletim porque eu não queria mostrar para meu pai. Aquilo para mim, para você ver, não precisa ser um grande trauma. Tenta lembrar na sua vida, talvez para alguns seja algo traumático, mas para outros não. Tenta lembrar na sua vida qual foi a mais longe, assim, a mais remota lembrança que você tem de sentir assim, muito mal com fracasso, sabe? Aquela coisa assim, quero sumir, eu não queria estar aqui, era o que eu pensava, gente, eu não quero estar aqui entregar esse boletim, eu quero sumir, queria morrer, sabe? Uma criança era capaz de dizer assim, eu quero morrer, eu não quero estar aqui. Né? A gente não tem maturidade, né, emocional para distinguir muito bem o que a gente está dizendo ou pensando, mas era como eu pensava. No fim das contas, a conversa foi tudo bem. Outro dia eu até relembrei esse fato com meu pai. Ele falou, você lembra o que eu disse? Eu não lembrava, né? Eu lembrava do meu sentimento de fracasso. Qual foi o comando que o meu cérebro, naquele momento, criou para a minha vida, percebendo que eu precisava manter minha sobrevivência, eu não queria mais passar por aquilo, eu não queria mais sentir aquela quase morte emocional. Eu, com muita vergonha, né, eu priorizei as brincadeiras, a diversão, não estudei. O que eu pensei? Eu pensei,
eu não quero mais passar por isso. A partir de agora, eu botei na minha cabeça, a partir de agora eu resolvo isso. Isso é um problema meu. Eu vou resolver e não trago mais problema para ninguém. Porque para mim eu estava levando um problema para o meu pai. E fora isso, o outro comando principal era: eu não posso me divertir. Eu tenho primeiro a minha obrigação, depois eu me divirto. Tem que ser pesado, entendeu? Se eu deixar que seja leve, divertido, como estava sendo, eu estava levando, né, assim, vai dar uma cagada. Então, não pode ser leve que vai dar uma merda. Eu que resolvo agora, eu vou lá e resolvo. Então, o problema, deixa comigo que eu resolvo. Aquilo nasceu com aquela menininha de 8, 9 anos, naquele momento, para sobreviver àquele momento. Mas eu percebo que eu carreguei durante anos isso na minha vida. E até hoje, eu preciso estar muito consciente para não dizer, não, vamos ter que ser pesado, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Tipo, eu tenho que dedicar, não, vamos nos divertir, dedicar o espaço para diversão. Ou, deixa comigo, eu que resolvo, a responsabilidade é minha, o problema é meu. Mas o quanto isso hoje pode me sufocar e me tirar energia e eu assumir problemas que não são meus. E como isso se reverbera na vida financeira, né? Então, tem impactos na nossa vida. Então, a gente precisa fazer esse exercício da gente voltar no tempo e identificar um comando principal. E esse comando vai derivar outros sabotadores que a gente vai ver aqui. Queria saber de vocês que estão aqui, quem é que conseguiu voltar no tempo aí um pouquinho e identificar o seu principal comando sabotador? Coloca aqui, eu consegui, para eu saber. Não precisa nem compartilhar, que eu sei que às vezes fazer essa viagem no tempo assim nem é tão agradável. Algumas pessoas talvez não consigam e tudo bem. Eu resumi muito, assim, existe um teste dos sabotadores, né? Existem outros exercícios que a gente faz para identificar. Então talvez algumas pessoas não consigam identificar aqui e tá tudo bem, né? Dentro do curso até a gente trata isso de uma maneira mais detalhada. Mas eu tô vendo que algumas pessoas conseguiram. Pensa agora o quanto, do mesmo jeito que o cordão umbilical limitaria uma pessoa que fica, né, com cordão umbilical pro resto da vida, uma pessoa que toma leite pro resto da vida, uma pessoa que fica com gesso no braço pro resto da vida, pensem como esses seus padrões, esses comandos automáticos de sobrevivência podem estar te limitando pro resto da vida, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai entrar num detalhe dos sabotadores, quais são os principais sabotadores, porque olha o que acontece, esses comandos se traduzem numa pessoinha, como se fosse um personagem. Quem não conseguiu identificar, vai conseguir identificar, você não precisa identificar a origem, você pode identificar só o comportamento, e eu vou mostrar para você, você vai identificar o comportamento, tá? Algumas pessoas já identificaram a origem, vão entender o comportamento, e outras pessoas não identificaram a origem, vão entender o comportamento, isso vai ficar mais claro. A Jaque tá falando, eu acho que meu sabotador é o medo de conseguir. Então, você vai entender um pouquinho melhor isso. Eu sei qual é o seu sabotador, é o hipervigilante. O meu, por exemplo, é o sabotador hiperrealizador. É aquele que acredita que, assim, sucesso depende de eu estar realizando, produzindo, né? Descansar não é sucesso. E isso cria um desgaste, né? Um desgaste físico, mental, emocional que atrapalha em todas as áreas da vida, tá? Então, eu vou trazer agora, a gente vai entrar no detalhe dos comportamentos, e mesmo que você não tenha entendido a origem, você vai entender o comportamento, tá? Vamos lá. Primeiro, eu vou parar de compartilhar aqui só para poder colocar na tela algo importante para vocês conhecerem. Tomara que dê tudo certo, o Instagram tá esquisito hoje, mas vamos lá, vamos ver se vai dar tudo certo. Existem 3 motivações que são a base da construção dos sabotadores. Olha só, a gente falou de sobrevivência. Essa é a grande motivação desse comando principal. Mas existem hoje comportamentos em você que te sabotam, que te prejudicam, de forma automática, você nem percebe que você está fazendo isso, só que esses comportamentos, eles têm 3 motivações. Se você viu a aula 2, você sabe o quanto que uma motivação faz diferença na sua vida. E existem motivações sabotadoras, né? 3 motivações são a base da construção dos seus sabotadores. Você hoje tem padrões de comportamento repetitivos e automáticos que te prejudicam porque você está buscando liberdade, porque você está buscando segurança e porque você está buscando aceitação. É isso que te move. Talvez você pense assim, mas por que eu sou assim? Por que você vai ver os comportamentos que eu vou te mostrar e você vai pensar assim, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Porque ou você está buscando liberdade, você quer se sentir livre, não quer se sentir presa. Não quer, sabe, ficar livre, você quer independência, liberdade. Isso talvez seja importante para você, você age de um jeito, mas não percebe que aquele jeito não está te trazendo liberdade, está trazendo o contrário disso. Talvez você queira segurança. Falamos aí agora há pouco, eu tenho medo de conseguir. Porque a sua motivação é segurança. Quando eu tenho medo é porque eu estou querendo a segurança.
Só que aí, muitas vezes, o seu padrão de comportamento, ele te sabota a ponto de parecer que você está indo atrás da segurança, mas na verdade você está fugindo da segurança. Já já você vai entender melhor isso. E tem aceitação. A terceira motivação é a aceitação. Você quer ser aceito, né? Você quer pertencer. Você quer que as pessoas gostem de você. Aí você age de um jeito. Só que aí isso te prejudica e, na verdade, você não consegue essa aceitação. Você não consegue preencher esse vazio dessa necessidade de aceitação. Eu sei que esse assunto é mega profundo, né? Parece terapia. E quando eu trago isso aqui pra você, eu super lembro do meu terapeuta e quero agradecer Jorge Maurício, que eu não teria conhecido todos esses assuntos se eu não fizesse terapia há mais de 10 anos. E isso foi profundo, assim, super importante na minha transformação financeira e o quanto eu aprendi e trago dessa maneira mais incorporada, né, ao domínio das finanças, o quanto foi importante para os meus alunos também. Então, muito obrigado, Jorge Maurício. Vamos lá. Então, falando dessas 3 motivações, a gente vai, então, conhecer 5 dos 10 sabotadores. Os 10 sabotadores que Shirzad Chamine traz no livro dele, no Inteligência Positiva, ele fala do controlador, do insistente, do esquivo, do hiperrealizador, do prestativo, do vítima, o hipervigilante, o inquieto, o hiperracional e o crítico. Quem detona as finanças tem alguns desses daí, uns 2, 3, às vezes 4. Mas hoje, como a gente não tem tempo, a gente não consegue se aprofundar aqui, a gente vai falar de 5 deles. Então eu vou trazer para vocês o esquivo, o hiperrealizador, o prestativo, o vítima e o hipervigilante. Você certamente tem um desses se você não domina suas finanças, tá? E cada um deles tem uma motivação. Então, assim, o esquivo está buscando liberdade, o hipervigilante buscando segurança. E o prestativo, o hiperrealizador e o vítima está buscando aceitação. A gente vai entrar, vai voltar nisso e daqui a pouco você vai entender. Mas eu quero falar com você sobre cada um. E agora, ó, se você não conseguiu identificar a origem do seu padrão de comportamento sabotador, do seu padrão de comportamento que te limita, você agora vai reconhecer os padrões de comportamento, tá? Então vamos lá. Identificar faz parte do processo. E sabe o que eu queria agora? À medida que a gente for entendendo o comportamento, a gente vai dar um nome para esse personagem, porque isso faz parte do processo de identificação. Olha só, quem não domina as finanças tem o sabotador prestativo muito forte. Quem é o prestativo? O prestativo fala assim, eu preciso ser uma boa pessoa, as boas pessoas são prestativas, eu ajudo as pessoas porque é importante ajudar, o mundo seria muito melhor se as pessoas fossem prestativas. O prestativo, ele diz isso. E, gente, tá tudo bem ser prestativo. Esses comandos todos, esses comportamentos que te sabotam, eles têm sempre um lado bom e um lado da sabotagem. Só que o que acontece é que você deixa, muitas vezes de uma forma inconsciente, porque tem uma origem, né, lá na sobrevivência emocional da infância, você deixa o comportamento, o padrão de comportamento sabotador ser mais forte e inconsciente. Tá tudo bem você ser prestativo, ajudar os outros, fazer doações, maravilhoso. Realmente o mundo precisa de pessoas prestativas. Mas o mundo não precisa de pessoas que se detonem na prestatividade. E o que é a detonação da prestatividade? Que você, ao acreditar que ser prestativo é bom, você faz isso aqui de maneira inconsciente, sem perceber, e você não sabe dizer não. Você não consegue dizer não para um familiar que pede ajuda, que pede dinheiro. Aí não diz não, depois você não sabe cobrar o seu familiar. Você acha sempre, não, eu tô errada de cobrar. Não, tá errado, que isso? Eu tenho que ser boazinha, não posso cobrar. Você acha sempre que as pessoas é que são egoístas, mas você que tem que ajudar, mas aí você não se sente muito valorizado. Poxa, eu ajudei, ajudo tanto e o fulano não reconhece, porque o prestativo, esse comportamento, esse padrão de comportamento excessivo e autossabotador, ele tem base lá, lembra da motivação, que é a aceitação? Você está querendo ser aceito. Então, talvez você não lembre a origem, mas nasceu lá em algum momento em que você precisou ser aceito. Você queria, né, que as pessoas te dessem atenção, gostassem de você. Então, por isso que a gente tem medo de dizer não. Por isso que a gente não sabe cobrar quando a gente empresta dinheiro. A gente não sabe cobrar pelo nosso trabalho. Quantas pessoas, de repente, você conhece alguém que é autônomo, né, que tem clientes, aí não sabe dar o preço, na hora de dizer o preço se embola tudo, não gosto de cobrar, eu não gosto de dar o preço, aí cobra barato, e aí detona as finanças. Ou pessoas que não sabem pedir aumento, ou que não se valorizam na hora, né, de buscar um emprego, não, aí procura as vagas, não, eu vou nessa daqui. Eu lembro de uma vez eu conversando com uma amiga, eu falei, por que você não manda
currículo para essa vaga é a sua cara. Não, não, mas eu não sou muito boa em Excel. Mas aqui tá só conhecimentos em Excel. Não, não, mas eu não sou muito boa. Aí ela procurou uma outra que tinha um salário menor porque ela achava que tinha mais a ver com ela. Isso é um reflexo da questão do prestativo. O prestativo tem essa dificuldade assim, de merecer, porque o foco está muito mais no outro, né? Então, você muitas vezes sendo prestativo, você acha que você está ajudando, mas você está atrapalhando. Quantas vezes a gente paga coisas ou dá dinheiro para a gente da família, para amigos, para conhecidos, e a gente mantém essa pessoa dependente da nossa ajuda. E quando eu falo dependente, não é necessariamente que essa pessoa está sendo mau caráter e está ali, sabe, agora eu vou ficar sugando a Luciana. Não, não é isso, mas a pessoa não sabe se virar. Aí ela sabe que vem ajuda sua, ela fica ali, descobri onde está a solução. E ela fica dependente da sua solução. Então a sua prestatividade, ela é tão sabotadora que você acredita que é bom ser prestativo e ajudar todo mundo, mas você se prejudica, você prejudica o outro, porque de fato não está ajudando. Percebe? O que é um comportamento sabotador? É um comportamento que você, de alguma maneira, acredita que aquilo faz sentido, quando na verdade aquilo não está fazendo sentido nenhum na sua vida, está te sabotando, né? E aí um exercício importante para você, a gente falou aqui da identificação, então eu preciso identificar a origem, é interessante que a gente percebe, isso não me serve mais, isso é o gesso do braço, quando o braço já consertou, isso não me serve mais, eu não preciso mais desse padrão de comportamento que eu tive, eu não preciso mais ser aquela garotinha que pensa que não pode se divertir, ou que eu vou dar um jeito nisso sozinha, responsabilidade toda minha, eu não preciso ser isso 100% do tempo, tudo bem ser responsável, tudo bem, né, ter uma responsabilidade de vez em quando, vai ter que ser obrigação e não a diversão, mas não, isso não precisa ser pesado, maçante, eu não preciso mais desse gesso do braço que eu coloquei quando eu era pequenininha, quando eu era criança, até hoje, eu não preciso mais desse cordão umbilical. Então, reconhecer isso já é uma forma de você enfraquecer seu sabotador. E a segunda coisa é você dar um nome para o seu sabotador. Então, sabe assim, você se identificou com um prestativo? Então, boazinha, eu tenho um prestativo. Aí você reconhecer e pensar assim, fulano, você pode fazer isso agora, pode fazer aquilo outro, sua agenda tá lotada, e você fala, olha a boazinha querendo aceitar. Aí você fala, não, boazinha, peraí, vamos pensar. Então você conversar com o seu comportamento, não, vamos negociar, vamos botar numa outra data, ou então não, eu vou explicar que eu não posso. E aí dominar as finanças ajuda muito nisso, né? Porque se a gente tem uma rota financeira, se a gente tem uma fotografia financeira, não tem essa coisa de, me empresta dinheiro, e a gente, meu Deus, coitado. Não, a gente olha na rota, vê que as nossas metas estão definidas, já está comprometido, é aquela coisa assim, não, tá ali na rota, não tenho fora da rota. E aí você consegue dizer, não, eu não tenho dinheiro, porque é verdade, porque você agora tem uma rota financeira, entende? Então dominar as finanças também te ajuda a lidar com o seu sabotador. Dar um nome para o seu sabotador te ajuda a lidar com o seu sabotador. Entender a origem também. Vamos ver o segundo. Então a gente falou do prestativo. O segundo é o que eu falei que eu tenho, que é o hiperrealizador. O hiperrealizador, ele diz assim, não tenho tempo para descansar. O que importa é ter resultado. O objetivo da vida é ser bem-sucedido. E aí essa pessoa fica num desgaste, cansado. É uma pessoa que normalmente disfarça bem sua insegurança, mas cria um emocional pesado de estar inseguro, de estar preocupado. Aí qual é o impacto na vida financeira? Não faz o dinheiro que gostaria, porque trabalhar cansado se matando, né? Não faz o dinheiro direito. Não aproveita o dinheiro que faz. E faz além do que a rota financeira pede. Então, por exemplo, uma pessoa que nem tem uma rota financeira. Uma vez eu cheguei para um amigo e perguntei, quanto que você precisa para dominar suas finanças? Eu preciso de muito dinheiro. E eu sei que não é dinheiro que resolve a vida financeira, mas eu dei corda naquela conversa. Tá, mas quanto de dinheiro você precisa? Muito. Mas o que você precisa? Quantos clientes você precisa? Eu preciso de todos. Ou seja, a pessoa não tinha um número, entende? Então essa pessoa, ela tá realizando, mas não tá chegando em lugar nenhum. Isso é um padrão de autossabotagem. É tão automático essa ideia de que você tem que produzir e se ocupar não é produzir. É tão automático essa ideia de que você tem que fazer muita coisa que você deixa de lado coisas importantes. Então, na verdade, você não está fazendo o que precisa ser feito. Eu tenho visto umas pessoas dizendo, Lu, mas são muitas lives toda noite. Hoje ainda vai ter a live de 8h21, tá? Com Super Dominadores. Esse aqui é o Pergunta pra Lu, hoje com conteúdo complementar à aula 2 da imersão. Então tem gente me dizendo, não, são muitas lives. Não vou ter tempo de assistir a aula porque o meu trabalho está me consumindo. E aí? Vai pro trabalho, faz dinheiro, não sabe cuidar do dinheiro. Faz sentido isso? Eu sei que a vida é um desafio, mas a vida de todo mundo tem 24 horas por dia.
Se tem gente conseguindo lidar com todos os desafios das suas 24 horas, é porque quem não está conseguindo lidar está fazendo alguma coisa errada. Então esse hiperrealizador não está deixando você enxergar que você precisa se dedicar para a sua vida financeira. Tem gente que já me mandou mensagem falando assim: Lu, o seu curso é só um ano? Só? Só um ano? Você está brincando que hoje, detonando suas finanças, você ainda pensa que você tá tudo bem precisar de mais de um ano? Não, gente. 30 dias, se você mergulha no que precisa ser feito, em 30 dias você sai do caos financeiro. Em 2 meses, alguns em 3 meses, mas mais de um ano? Quem é que precisa de mais de um ano? Se você tem apoio, passo a passo certo. Então, assim, para de inventar, que você tem muito o que fazer, entende? Então, o seu hiperrealizador, ótimo que você seja produtivo, ótimo que você goste de trabalhar, ótimo que você seja uma pessoa que realiza, mas não deixe esse seu comportamento. Vamos lá, vamos dar um nome para o hiperrealizador? Vamos? Ô workaholic, ô trabalhadeiro, né? Peraí, baixa a bola, ô trabalhadeiro. Vamos dividir o nosso tempo. Vamos trabalhar, mas vamos cuidar das finanças. Vamos fazer o que precisa ser feito, parar de se enganar que a gente está produzindo, porque a gente não está vendo resultado nenhum dessa produção. E eu falo isso por mim, que eu sou hiperrealizadora também. Então eu preciso definir o que é mais importante, qual é o mais importante dessa semana, o que é mais importante a fazer agora, né? Ter clareza disso. O próximo, a gente falou do prestativo, do hiperrealizador. Próximo é a vítima. Vou abrir aqui rapidamente só para saber uma coisa. Alguém aqui se identificou com prestativo e com hiperrealizador? Que você pode ter mais de um, tá? Me fala aqui, eu sim, se você se identificou ou com prestativo ou com hiperrealizador, para eu saber. Lembrando, pessoal, que esse conteúdo, ele complementa o que vocês estão vendo na imersão. Inclusive, vários dos superdominadores falaram aqui nas lives, né? Nas lives de 8 e 21, eles estão falando dos sabotadores. Isso faz muita diferença quando você identifica. Você não consegue resolver os seus problemas financeiros sendo a mesma pessoa que você era quando criou o problema financeiro. Por isso que a identificação dos sabotadores ajuda tanto. Ó, prestativo, eu sei. O prestativo é um dos mais comuns na nossa vida financeira. É um dos mais comuns de quando a gente detona as nossas finanças. O meu também. O meu é o prestativo, o hiperrealizador, e tem mais um, que eu vou falar daqui a pouco, tá? A gente ainda vai falar de mais 3, um deles é o meu e eu te conto também. Galera super se identificando, galera se identificando com 2 também. Beleza, vou fechar aqui de novo os comentários só para eu conseguir me concentrar aqui, tá? E sim, essa live fica gravada. Pergunta pra Lu sempre fica gravado. Quem perdeu o início vai poder ver desde o início depois, tá bom? Vamos falar de mais 3. O terceiro, também muito comum em quem detona as finanças, é o vítima. O vítima é que fala assim, ai, ninguém me entende, ai, não, mas a minha vida é muito diferente, ai, eu tô vendo as lives dos superdominadores, não, mas o meu caso é muito específico, não tem solução. No meu caso, só um milagre, ai, a minha vida é uma desgraça. Esse é o vítima. O vítima, ele não enxerga as possibilidades. O vítima também tem a motivação na aceitação, né, de buscar atenção, e tem uma origem, sim, lá na infância, e aí, enfim, é algo, né, se você não identificou, pode ser algo ainda mais profundo, mas é aquele sentimento de que, ó dia, ó vida. E eu falo isso com bastante respeito, porque eu conheço pessoas próximas a mim, pessoas da minha família, que eu sei que se comportam assim, e que quando começam a enxergar as soluções, começam a enxergar as possibilidades, eles vão começando a perceber que aquele comportamento é um comportamento de fuga da autorresponsabilidade. Ah, a culpa é do outro, a culpa é do outro e tal. Então, assim, é uma dificuldade de assumir mesmo a responsabilidade. Eu tenho recebido mensagens de pessoas dizendo, Lu, eu tenho 120 mil em dívida, eu tenho 500 mil em dívida, eu tenho 400 mil em dívida, ou, eu sou assalariado, eu ganho salário mínimo, e as pessoas me perguntam, você acha que no meu caso tem solução? Olha que curiosa essa pergunta, como essa pergunta mostra o sabotador vítima. Se essa pessoa achasse que o caso dela não tinha solução, será que ela estava me perguntando? Porque ela imagina que eu digo assim, não, desculpa, no seu caso não tem. No seu caso, desiste. Para até de me seguir, não assiste a imersão, desiste porque realmente o seu caso é impossível. A pessoa não pensa que eu vou dizer isso, não é? Eu tenho certeza que ela não pensa que eu vou dizer isso. O que ela acha que eu vou dizer? Claro, claro que sim. Olha o caso desse aluno, olha o caso dessa aluna. Vem hoje para a live. A gente vai encerrar as lives, vai fechar, né, toda essa sequência de lives com uma aluna que quitou quase 900 mil reais em dívida. A gente brinca que ela é o nosso Guinness da quitação da dívida. Vai ser no sábado a live dela, uma servidora pública. Então, assim, eu já vi de todo. Teve alunos de salário mínimo também que dominou as finanças,
dívida de 900 mil. Percebe os extremos? Então, assim, essa pessoa sabe que eu vou mostrar um exemplo. Então, percebe como ela acredita que sim, mas ela se coloca numa posição de, ai, será? E tá tudo bem, eu entendo que isso é um padrão de autossabotagem. Mas do mesmo jeito que você está se manifestando assim comigo, e eu consigo te dar um apoio e dizer, ó, tem, então eu te tiro do padrão da sabotagem, em algumas outras situações as outras pessoas não vão te tirar. E essas pessoas afastam pessoas, porque ninguém gosta de ficar perto de alguém que reclama, que ai, nossa, aquela pessoa para baixo. E aí você afasta pessoas, afasta possibilidades que vêm das pessoas, né? Então, dá um nome também para esse seu vítima, fica de olho nisso. O outro é o esquivo é o, deixa pra lá, né? Vamos evitar o estresse. É o Zeca Pagodinho, deixa a vida levar, né? Ele acha que ele vai minimizar os problemas se ele deixar pra lá, mas ele aumenta. Ele é o procrastinador, é o que deixa pra depois. Né? E aí não percebe que fazendo isso ele está piorando os problemas. Então o esquivo é um outro comportamento. Que tudo bem, não sabe o que é que eu sou relax. As pessoas falam assim, eu sou relax, não gosto de discussão, não gosto de briga, não suporto problema. Não suportar problema e deixar o problema crescer, você está aumentando o problema. Percebe que alguns padrões de comportamento a gente entende. A gente consegue uma justificativa, ele está tão na gente que a gente consegue justificar, não, eu sou relax. Não, você não é relax, você está fugindo dos problemas sérios, você está fugindo da sua responsabilidade. Né? Não, depois eu vejo a aula da imersão, sabe? Não sei se vai dar, no final da semana eu vejo, aí não vê, e aí não domina as finanças. Né? E tem o hipervigilante, eu disse que eu tinha mais um é esse, o hipervigilante, quando alguém aí me perguntou sobre medo. O hipervigilante está sempre assim, mas qual é a pegadinha, qual é o problema que pode dar aqui? Né? O hipervigilante está sempre assim, quem detona as finanças está sempre com medo do que vem. É um medo que não sabe nem de onde vem, mas está com medo. Medo de conseguir dar certo. Eu tenho medo de conseguir. Né? Porque você tem esse padrão de comportamento hipervigilante. Cria um nome, medrosinha, lá vem a medrosinha de novo mandar na minha vida. Quando você isola esse padrão de comportamento, é como se fosse outra pessoa. Olha a medrosinha e olha a vitimazinha. E olha a boazinha que faz tudo pra todo mundo. E olha aquela que só quer saber de trabalhar e no final das contas não produz nada. Né? Então, assim, a gente tem, olha o Zeca Pagodinho, deixa a vida levar, o que empurra tudo com a barriga. É como se você tirasse isso de você. E você, ao olhar, é aquela coisa que eu falei do raio de sol em cima do boneco de neve. Né? Então, o hipervigilante... Eu sei que quem detona as finanças tem medo de tudo. Tanto é que quando eu abro inscrições para o curso, eu dou uma garantia. Eu dou uma garantia de 30 dias. Se a pessoa não gostar do curso, achar que não foi para ela pode em 30 dias, e eu digo que você consegue dominar as finanças em 30 dias. Então, assiste o curso em 30 dias. Se não gostar, pode pedir o dinheiro de volta. Por que eu faço isso? Porque eu sei que quem detona as finanças está sempre com medo de alguma coisa. E se eu digo que vai ter o dinheiro de volta, qual é o medo? Medo de quê? Não tem nada a perder. Eu ainda dou uma outra garantia maluca que eu não sei se eu vou dar nessa turma, que se a pessoa faz todos os exercícios do desafio e aí ela não consegue fazer o dinheiro sobrar e começar a investir, ela também pode cancelar e eu ainda pago R$1.000 no meu bolso. Se ela mostrar, fiz todos os exercícios, que a gente tem lá uns registros, né, de fiz o exercício e fiz certo, que a pessoa tem que entregar pra gente. Se ela cancelar, não tive o resultado, quero cancelar também, eu devolvo e eu ainda pago R$1.000. Eu não sei se eu vou fazer isso na próxima turma. Mas mesmo quando eu faço isso, a pessoa... que medo. Medo de quê? Pode sair com R$1.000 no bolso. Percebe como é o comando de autossabotagem mandando em você? Percebe isso? Então, assim, prestativo, hiperrealizador, vítima, esquivo, hipervigilante. Identifica dentro de você se você tem algum desses comportamentos. Agora vamos voltar para aquilo que eu mostrei, e vamos entender as motivações de cada um dos comportamentos. Olha só, o esquivo, lembra que a gente falou das 3 motivações? O esquivo está em busca de liberdade. Mas o esquivo é aquele de, deixa o problema pra lá, e o problema cresce, você fica cada vez mais preso no problema. O hipervigilante tá com medo, tá em busca de segurança, eu quero ficar aqui seguro. Aí, sei lá, o hipervigilante, que é detonador das finanças, não entra no meu curso com medo, por exemplo. Ele vai continuar do lado de fora morrendo de medo do que vai acontecer com a vida financeira dele, entende? Então, o hipervigilante também, por causa do medo, não te deixa investir, não te deixa aprender a cuidar da sua vida financeira, não te deixa fazer uma transição de carreira, ele te impede de fazer as coisas que, na verdade, te trariam segurança e te mantém naquela situação que não está segura. Isso que é um padrão de sabotagem, é você não perceber que aquilo está dando errado. O prestativo, o hiperrealizador, o vítima, estão buscando aceitação. Então, eles têm essa motivação de você querer ser aceito, aceita. E aí, eu queria te mostrar algumas coisas, como você já sabe,
a importância da história do outro, quero te mostrar umas coisas. Olha só. Uma aluna da turma 17 compartilhou o seguinte: preciso compartilhar. Depois dos testes dos sabotadores, que foram muitos, discordei de alguns. Olha o sabotador controlador dela falando alto. A gente não falou do controlador, mas o controlador quer controlar tudo. Discorda até de um teste validado numa universidade americana, enfim. Dando continuidade, quando a Lu foi falando sobre as técnicas, porque aqui a gente não vai conseguir falar de todas as técnicas. Uma delas, por exemplo, é dar os nomes, né? Até identificar é uma, dar nomes é outras, mas a gente tem outras técnicas. E ela falou sobre as técnicas, dando exemplos. Eu pensei, realmente eu sou assim, eu faço isso. Depois pensei em postar umas palavras aqui, li e refleti. Nossa, estou sendo vitimista, entre outros. Bora parar com isso. Olha que legal como ela ia escrever uma coisa na comunidade e percebeu, olha a vítima falando. Ou seja, você para de se sabotar quando você identifica o sabotador. Incrível, né? Vamos ver um outro aqui para você identificar também. Ó, uma outra aluna da turma 17. Gente do céu, o teste de sabotadores é muito real. Meu esposo até chorou por descobrir quais são os seus sabotadores e de onde vem isso, da infância que ele teve. Realmente falou tudo. O meu também foi muito bom saber. Até para o relacionamento, conversamos sobre cada item. Foi libertador. Então, até os nossos relacionamentos mudam quando a gente vai descobrindo isso. Uma outra aluna da turma 16, ela falou assim, entrei no curso no vermelho, já estou na reserva de segurança, recebi 7 mil do seguro prestamista, cancelei um consórcio, mas o que me deixa feliz é saber como lidar com os meus sabotadores, que eu nem sabia que não sabia. Então, ela achou melhor saber lidar com os sabotadores do que receber 7 mil reais de volta de uma negociação errada com o banco. E teve um outro aqui, ó. Entrei em uma dívida imobiliária em 2016, a partir disso todos os setores da minha vida viraram um caos, fiz muitas reflexões sobre mim mesma durante esse processo, já havia descoberto um dos meus sabotadores, o prestativa, e agora no curso descobri a vítima. Esse caos financeiro me ajudou muito a olhar para a minha vida e me cuidar, mas tinha muita noção. Eu tinha muita dificuldade em agradecer por isso. O que eu não tinha noção até agora é que a vítima não estava me permitindo enxergar essa virada de chave na minha história. Passar de vítima prestativa a uma mulher que tem consciência da responsabilidade de cuidar de si. Gratidão, pois sem minha dívida não teria tido essa evolução. Olha que nível, né, de padrão assim, de crescimento. Ela entender que na dívida dela, ela teve uma evolução. Bom, eu quero deixar aqui para vocês darem um print. A gente está com as 3 aulas no ar, pessoal. Muito do que eu falei aqui sobre os sabotadores é complemento da aula 2. Como é que você faz para assistir? Desculpa, as 3 não. As 2, a 3 é na quarta, desculpa. A gente já está com a aula 1 e 2 no ar. Então, para você assistir as 2 aulas, você acessa dominisuasfinancas.com.br/aulas para você assistir a aula 1 e a aula 2. E hoje, às 8h21, a gente tem live com Super Dominadores. Então, pessoal, deixa eu ver se eu consigo ainda responder aqui algumas perguntinhas. Deixa eu ver. Peraí. Me digam aí se vocês se identificarem algum dos 5 principais sabotadores. Vamos ver se tem alguma pergunta sobre o tema. Paula falou, realmente trabalho muito. Sou chata, mas sou prestativa e vítima. Deixa eu ver. Sempre fui prestativa. Qual o nome do livro e do autor? Inteligência Positiva. Do autor é Shirzad Chamine, vai ser mais difícil você decorar. Procura por Inteligência Positiva, tá? Mas essa adaptação da vida financeira não está no livro, tudo bem? Ele fala da vida de forma geral. Essa análise do impacto na vida financeira é exclusiva lá no curso, exclusiva desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Estou no caos financeiro desde fevereiro, sou empresária, amo acompanhar tudo e sempre você pontua a questão de deixar as dívidas no cartão de cheque negativar. Meu medo nem deu para escrever tudo. Ei, hipervigilante. Vocês vendo os exemplos, isso não é deixar de pagar, tá, gente? Existe uma estratégia. Você definir na sua rota financeira quando vai ser o pagamento e pagar na data definida na sua rota financeira. Isso é diferente de deixar de pagar. Você só tem medo por 2 coisas. Porque você provavelmente tem um hipervigilante dentro de você e porque você não construiu sua rota financeira. Se você tivesse sua rota financeira, você não tinha medo. Mas o meu nome vai ficar sujo. O seu nome vai ficar protegido. Se ficar, tá protegido de você não fazer nenhuma besteira. Ou você prefere ficar com esse tormento das dívidas pro resto da vida, nome limpinho, lindo e a vida um caos, né? Eu acho que é melhor a vida estar linda, o nome talvez surja por algum tempo, que bom, e depois a sua vida completamente zerada, né? E tudo certo com o seu nome em breve. Ó, galera, prestativo, vítima, hipervigilante, vocês se identificaram bastante, né?
Galera aí que se identifica com vítima, fica muito atento a isso, tá? Muito atento. Todas as informações sobre curso, valor, tem algumas coisas que a gente está definindo. Eu não sei se eu vou de novo repetir essa garantia, né, de pagar os R$1.000 para quem faz os exercícios. Eu não sei se, de novo, o primeiro dia, porque o que eu faço, assim, agora em 2021, o curso subiu de valor. E aí, eu não sei se mais uma vez eu vou manter o primeiro dia de inscrição com o valor antigo, tá? A gente está estudando isso ainda. No final da aula 3 da imersão, eu já vou revelar tudo, todos os detalhes, o preço, tudo que vocês precisam saber vai estar no final da aula 3 da imersão, que é liberado na quarta-feira. E no domingo à noite, a gente tem uma live onde eu vou liberar uma lista de super interessados. Quem tiver interessado, estando no domingo, vai poder botar um nome na fila para receber o link antes de todo mundo. Porque as vagas são limitadas, toda a imersão depois eu abro inscrições para o curso. Normalmente acaba no primeiro dia, às vezes no segundo, tem uma vez que foi até o terceiro, mas já umas 2 vezes acabou no primeiro dia. E aí eu vou dar uma lista para as pessoas colocarem o nome na fila e receberem o link antes, porque isso te ajuda a garantir a vaga, tá? E essa imersão, inclusive, está com o dobro de participantes da última. Na última foram umas 40 mil pessoas e nesse a gente está com 80 mil pessoas. Então, eu imagino que as vagas possam preencher mais rápido. Então, eu vou dar todos os detalhes na aula 3 e a gente vai ter a live de super interessados no domingo às 8h21. Tudo bem? Bom, meu tempo está acabando aqui com vocês, né? O Instagram vai encerrar o Pergunta pra Lu em alguns segundos, mas a gente daqui a pouco tem live com super dominadores. O tema de hoje, a gente tem uma bancária que estava enrolada em dívidas, dominou as finanças e agora ela faz o dinheiro sobrar, está começando a investir, ela vai contar pra gente por que ela não sabia dos segredos dos bancos, como é que uma bancária faz para sair das dívidas, e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco às 8h21, tá? Bom, galera, depois se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda no direct, eu e minha equipe, a gente está ajudando, a minha equipe está respondendo dúvidas também no meu direct, a gente se vê daqui a uns 20 minutinhos na live de Super Dominadores, tá bom? Valeu, gente, até daqui a pouco. Um beijo!